Boa tarde a todas e todas. Satisfação de estar mais uma vez aqui nos debates CEA, né? Esse é o sexto encontro, né? Só rememorando que estiveram aqui o professor Marcos Nobre, professora Nízia, da Fiocruz, professor Márcio Meira, professor John French, professora Modes, professor João Roberto Martins, discutindo vários temas em torno da pandemia, né? Hoje a gente tem o prazer, né, de receber o professor Braulio Dias, que é professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, né, e é ex-secretário executivo da Convenção sobre Biodiversidade da ONU. E para conversar com ele, tem aqui a Mariela Uzeda, que é pesquisadora da Embrapa, e o André Nunes Ferreira, que é professor, meu colega, professor da Universidade Rural. E eu queria começar, então, passando a palavra para a Mariela, para poder começar. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Acho que essa é uma oportunidade muito boa, né? Porque a gente sempre coloca as coisas em caixinhas, né? Muito separadas. E eu acho que essa é uma oportunidade bem interessante da gente ter uma visão mais integrada do problema que a gente está vivendo. Braulio, no ano passado, a The Lancet lançou um relatório que falava do problema da sindemia, né? Estamos vivendo no mundo já uma sindemia que combina uma população ainda famélica que convive com obesidade, associada a uma simplificação enorme da nossa alimentação, né? A gente já teve a oportunidade, povos antigos já se alimentaram de 10 mil espécies, a gente hoje pode se alimentar de 2.500 espécies, mas basicamente 50% das calorias é atendida só por 3 espécies, né? Milho, arroz e trigo. E as monoculturas, na verdade, elas ocupam 80% da área cultivada. De que forma você acha que isso se relaciona com todo o processo de expansão urbana, né? E como que isso também interage com a pandemia com a Covid? Certo, é uma questão complexa, né, para a gente discutir. Primeiro, eu agradeço o convite de participar desse programa, né, ao Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A questão primeiro, a gente centra na questão de saúde humana, né? Eu lembraria que há um século atrás fizemos grandes avanços na área de medicina preventiva, né? Com o desenvolvimento das vacinas, né? A criação do Instituto Oswaldo Cruz, né? Marcou muito essa fase. E houve grandes campanhas sanitárias no Brasil, né? Para promover políticas públicas para melhorar a situação sanitária dos brasileiros, né? E acompanhando uma tendência mundial. Mas, de lá para cá, a medicina foi se sofisticando bastante e foi dado cada vez mais atenção a tratar de doentes e curar doentes, e não de manter as pessoas saudáveis, né? Então, eu acho que a gente está precisando um retorno, né, ao que já tivemos no passado, com uma atenção maior à medicina preventiva, né? E nessa questão de medicina preventiva, é a questão de como manter o bem-estar das pessoas, corporal e mental. A questão da nutrição é fundamental, né? E
com os avanços na agricultura, desde a Revolução Verde, houve ganhos inegáveis de produtividade e aumento de produção de alimentos no mundo inteiro, e o Brasil é um bom exemplo disso, né? O Brasil aumentou enormemente a sua produção agrícola a partir da criação da Embrapa nos anos 70, a partir da criação e expansão dos cursos de pós-graduação em todo o Brasil também, a partir dos anos 70. Mas o que se observa nessa aumento de produtividade agrícola é isso que você menciona, Maria, é a questão de concentração cada vez maior da produção agrícola em poucas espécies, né? Além de arroz, trigo e milho, podemos citar também batata, podemos citar mandioca, principalmente em países tropicais, né? Então, mas é um grupo pequeno de espécies que responde hoje pela maior parte da alimentação humana. Então, isso, para complicar a equação, se a gente compara o nível médio de valor nutricional das cultivares atuais, comparado com cultivares de décadas atrás, houve uma diminuição do valor nutricional das variedades cultivadas, porque o foco dos melhoristas foi totalmente centrado só em ganho de produtividade, e não se atentou para a questão de valor nutricional, não se atentou para questões que hoje estão emergindo, ligadas à questão de sustentabilidade, né? Quer dizer, como promover uma agricultura com maior resiliência, né? Para resistir e se adaptar às mudanças climáticas que já estão chegando, né? Como produzir uma agricultura mais diversificada. Então, essa é uma temática fundamental para essa questão da saúde humana, né? E, claro, essa grande expansão de lavouras, especialmente as grandes monoculturas, isso teve também um custo ambiental, né? Quer dizer, tivemos taxas enormes de desmatamento e conversão de ecossistemas naturais, né, para sistemas intensivos de produção, né? E o Brasil, atualmente, infelizmente, responde por cerca de metade de todos os desmatamentos no mundo, né? Então, essa é uma questão muito forte aqui no Brasil, e não é à toa que o Brasil tem sido criticado, né, por lideranças governamentais, lideranças do setor financeiro e do setor de mercados do mundo inteiro, né, pressionando o Brasil para melhorar a sua atuação na agenda ambiental. Então, a questão da degradação ambiental traz outros problemas para a saúde, né? Como a questão de doenças emergentes e novas epidemias e pandemias, né? Então, isso tudo tá interrelacionado, né? Nós já temos várias pesquisas demonstrando isso. Por exemplo, essa pandemia do Covid teve sua origem na China, pelo que tudo indica, do mercado em feiras públicas de comercialização de carne de vida silvestre, animais silvestres, né? Comercializado em condições sem a mínima condição sanitária, né? Então, e comercializado, eles são colocados em jaulas, em gaiolas lá nessas feiras, e um ao lado do outro. Então, isso propicia a passagem de vírus, né, de uma espécie para outra. É daí que surgem essas novas epidemias e pandemias. Então, boa parte, mais de 3/4 de todas as novas doenças humanas que aconteceram nas últimas décadas têm origem nas zoonoses, são as doenças de animais, né, sejam animais domésticos ou animais silvestres. Então, essa é uma outra faceta, né, dessa questão de saúde humana, né, relacionada com a questão de como nós estamos degradando o meio ambiente e como nós estamos avançando com a nossa agricultura, colocando os consumidores
numa situação de maior vulnerabilidade e incertezas em relação à segurança alimentar, porque essa forte concentração da produção de alimentos em poucas espécies coloca o mundo inteiro numa situação de grande risco, né? Porque basta surgir uma nova doença ou praga, né? Que poderá dizimar uma dessas culturas e haverá fome no mundo inteiro, né? Existe o exemplo clássico do que aconteceu na Irlanda há cerca de 150 anos atrás, né? A alta dependência da população pobre da Irlanda no consumo de batata, e houve uma doença, né, que destruiu essas batatas. Morreram mais de 1 milhão de pessoas na Irlanda e outro 1 milhão de pessoas tiveram que migrar, principalmente para os Estados Unidos. Então, essa é parte dessa equação, dessa vulnerabilidade crescente para a saúde humana, em grande parte associada à direção de avanço da nossa agricultura e parte associada à degradação do meio ambiente. André. Obrigada, Braulio. Agradecer ao Sé pelo convite, né, e agradecer ao Braulio e à Mariela por terem aceito participar desse debate, né, que eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, né. Braulio, numa publicação recente sua, junto com a Marina Grossi, né, cujo título é Pandemia e Crise de Biodiversidade, você fala que, em termos mundiais, a gente tem 2 grandes oportunidades para promover uma agenda global mais eficiente para os próximos anos, né? E a gente já teve o Brasil nos últimos anos, pelo menos na última década especialmente, mas durante bastante tempo, como um ator-chave nessa agenda global, nessa agenda internacional voltada para a conservação da biodiversidade, né? Mas nesses 2 últimos anos, ano e meio, né, as políticas internas mudaram, né, e isso está tendo uma consequência internacional de como o Brasil está se portando como ator nessa questão das políticas internacionais voltadas para a conservação da biodiversidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de postura do Brasil e pensando em como a gente pode reverter essa nova postura que o Brasil adotou nesse último ano e meio, especialmente. Certo, André. Então, esse artigo que eu publiquei no Valor Econômico, junto com a Marina Grossi, que é a presidente do CEBEDS, o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a gente procurou chamar atenção da relação entre esta pandemia e outras que tivemos no passado e futuras pandemias que vamos ter seguramente, com a questão de desequilíbrios ecológicos, o tráfico ilegal de vida silvestre e o consumo de carne de vida silvestre em condições não sanitárias, né, propiciando essa passagem de doenças, né, de zoonoses para doenças humanas, né? E isso já vem de longa data, né? Porque a maior parte da história humana, mais de 95% da história humana, nós vivíamos em pequenos agrupamentos, pequenos clãs, pequenas vilas, em grande parte nômades, a caça de alimentos, a busca de alimento. E, geralmente, grupos com menos de 100 pessoas. Então, as chances de transmissão de grandes epidemias era muito baixa, né? No entanto, com a invenção da agricultura, né, em várias partes do mundo, a partir de uns 10 mil anos para cá, né, isso propiciou aumentar bastante a oferta de alimento e permitiu a sedentarização das populações humanas e a construção de cidades, né? E isso criou uma oportunidade enorme de transmissão de doenças, né? Por causa dessa grande densidade demográfica e crescente densidade demográfica.
E seguimos nessa curva crescente. Já temos mais de 7 bilhões de habitantes humanos no mundo e vamos chegar em 2050 com mais de 9 bilhões, né? Então, essa situação só está se exacerbando. Associada a isso, à invenção da agricultura, houve o processo de domesticação de animais, né? E o convívio muito próximo de humanos com esses animais domesticados, né? Então, isso propiciou uma primeira grande onda de doenças emergentes humanas a partir de zoonoses, né? E isso aconteceu mais no Velho Mundo, porque no Novo Mundo nós não tivemos muitas iniciativas de domesticação de animais. Aqui no Brasil é só o pato do mato, né, a Cairina moscata, e a lhama nos Andes, né, entre animais vertebrados. São os únicos casos de domesticação que temos nas Américas. Então, as populações das Américas, os ameríndios, não foram submetidos, antes da colonização europeia, ao contato com essas doenças vindas de zoonoses animais, né? Tanto que, quando os europeus chegaram aqui, o que se calcula é que houve mortalidade de mais de 90% de toda a população indígena em todas as Américas, né? Causados por varíola, né? E tantas outras doenças trazidas pelos colonizadores europeus, né? Mas, a partir de Colombo e Cabral, quer dizer, com essa era das grandes descobertas, tivemos um outro processo, que foi o grande intercâmbio de espécies de interesse econômico e domesticadas, de plantas e animais, entre os continentes, né? Então, isso, de novo, propiciou um aumento de surgimento de doenças emergentes e epidemias. E, mais recentemente, tem havido um aumento do tráfico ilegal para o consumo de espécies silvestres, né? Então, isso digamos, a onda mais recente que propicia também o surgimento dessas novas epidemias e pandemias. Então, a primeira mensagem que a gente procurou passar nesse artigo, e vários outros artigos semelhantes têm centrado nessa mensagem, é que as pessoas têm que entender que essa pandemia está associado a desequilíbrios ecológicos nos ecossistemas e está associado à forma de exploração ilegal e insustentável dos animais, né? Na natureza, nós temos muitos organismos patogênicos, vírus, bactérias, protozoários, né? Existe uma quantidade enorme dessas espécies patogênicas. Mas, enquanto essa vegetação nativa, esses ecossistemas nativos estão relativamente bem preservados, não há risco para as populações humanas, né? Mas sempre que há processos de degradação da natureza, nós sofremos. Por exemplo, todo ano existem mais de 400 mil mortos no mundo inteiro por malária, né? Apenas uma doença. E a malária é uma doença originária de florestas, né? E transmitida por mosquitos. Normalmente, esses mosquitos só voam nas copas das árvores, picando os macacos, os bichos preguiça e outros animais arborícolas. Mas, quando se desmata, né? Quando existe, por exemplo, uma área de garimpo ilegal, isso modifica o meio ambiente e promove um surto de crescimento populacional desses mosquitos. Os mosquitos que transmitem malária, do gênero Anopheles, são mosquitos que precisam de água que recebe insolação solar direta, né? Para se procriar as suas larvas. Enquanto a floresta está inteira,
essas populações de anófilis são muito limitadas. Quando você tem desbravamento dessas florestas e você propicia ambientes favoráveis para a proliferação dos anófilis e a entrada de humanos nessas áreas florestais degradadas propicia a contaminação desses humanos com a doença, e aí que se estabelece esse ciclo. E a gente tem outros exemplos desse tipo, né? Por exemplo, o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas, né? Esses barbeiros, em muitas partes do Brasil, estão associados a palmeiras. Então, por exemplo, o babaçu é uma dessas espécies. O babaçu é bem conhecido, é uma espécie que prolifera depois do desmatamento, né? Porque é uma espécie que tem gemas escondidas abaixo do nível da terra, do chão, e, portanto, quando você queima ou corta a floresta, o babaçu sobrevive e rebrota. E aí cria os famosos babaçuais, né? Então, e as pessoas usam a palha do babaçu para fazer os tetos das suas casas, dos seus casebres. Então, de novo, é um exemplo de uma doença que se expande associada à degradação ambiental, né? A cólera é outro exemplo, né? O vibrião da cólera está presente em todas as zonas costeiras do mundo, normalmente associado a microcrustáceos. Quando você tem eventos de poluição marinhas e proliferação de algas, aqueles blooms de algas, isso provoca uma grande mortalidade desses crustáceos, e aí começa os surtos de cólera. Então, nós estamos aprendendo cada vez mais que a saúde humana depende da saúde do meio ambiente, da saúde das florestas e outros ecossistemas. Então, nos últimos anos, nós temos visto várias organizações importantes, especialmente ligadas à ONU, produzindo documentos técnicos e iniciativas de políticas para que as pessoas, os governos, as empresas tomem mais em conta essa realidade de que, se queremos melhorar a saúde humana, temos que melhorar a saúde do meio ambiente. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, em 2015, eu estava à frente da Convenção de Biodiversidade e nós lançamos uma publicação em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, chamando a atenção das interconexões entre biodiversidade e saúde humana, né? E são muitas essas interfaces, né? A questão da alimentação ou do pouco valor nutricional dos nossos alimentos é a questão da má alimentação com obesidade, a questão do uso exagerado de antibióticos, principalmente na área de veterinária, e isso tem promovido o desenvolvimento de resistência das bactérias, e são as mesmas bactérias que atacam os humanos. Então, agora, infelizmente, em várias partes do mundo, nós temos o que alguns chamam de superbactérias. São bactérias resistentes a todos os antibióticos conhecidos, né? Então, e isso já está presente em várias partes do Brasil. Várias pessoas vão para os hospitais para fazer uma operação para se tratar e são contaminados por essas superbactérias e acabam morrendo nos hospitais, né? Então, existem várias dessas interconexões entre a natureza e a saúde humana. Então, a questão das epidemias e pandemias é apenas uma delas. Temos várias doenças emergentes nas últimas décadas que claramente estão associadas a situações de degradação ambiental, né? Aqui no Brasil, a gente tem tido surto em algumas regiões provocados pelo hantavírus. Isso vem de proliferação de populações de roedores associados a situações de degradação ambiental, né? Então, felizmente, o mundo está acordando para essa realidade dessa interdependência. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou em 2016 uma publicação e uma iniciativa chamado Healthy
People Healthy Ecosystems, ou vice-versa agora, quer dizer, ecossistemas saudáveis, população humana saudável, né? E eu participei em 2015, 14-15, de uma iniciativa com a revista Lancet, que é uma das principais revistas de pesquisa médica no mundo, e a Fundação Rockefeller. E disso resultou uma publicação na revista Lancet em 2015 de uma publicação de um artigo chamado Planetary Health, saúde planetária. Então, tentando documentar de diferentes formas como a saúde humana cada vez mais depende da manutenção ou restauração da saúde dos ecossistemas. Então, isso é parte de uma visão de futuro, porque eu acho que essa pandemia que está tendo um grande impacto no mundo inteiro, né? É preciso tirar lições dessa pandemia, né? Então, os impactos em termos de mortalidade, em termos de prejuízos para a economia, recessão econômica, são enormes. Quer dizer, os cálculos são de que a queda no crescimento do PIB do Brasil e de outros países vai ser seguramente entre 6% e 10% esse ano. Quer dizer, uma grande queda do crescimento econômico, né? E, vejam, essa é uma pandemia com uma a taxa de mortalidade baixíssima. A taxa de mortalidade do Covid-19 é 1% ou menos, né? Mas nós já tivemos no passado epidemias com taxa de mortalidade de mais de 50%. Imagine uma nova pandemia com uma alta taxa de mortalidade e alta taxa de transmissão, porque a Covid-19 tem alta taxa de transmissão. Ela avança rapidamente, espalha rapidamente na população. Então, imagine, num futuro próximo, uma nova pandemia que una essas duas propriedades, alta transmissibilidade e alta taxa de mortalidade, né? Então, vai ser devastador. E isso pode acontecer. Então, o que a gente tem que discutir é como prevenir isso. Então, nesse artigo que eu publiquei junto com a Marina Grossi, a gente chama a atenção de uma oportunidade de dois grandes processos de negociação global, um relacionado à mudança climática, que é a COP26, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia. Estava previsto para dezembro desse ano e foi adiado para novembro do ano que vem, e a COP15 da Convenção de Biodiversidade, que estava previsto para outubro desse ano em Kunming, no sul da China, e que foi adiado para o ano que vem, provavelmente no segundo semestre, ainda não está definido. Então, o que nós chamamos a atenção é de que essa é uma oportunidade para o Brasil, que já foi, como você chamou a atenção, André, um país muito atuante na agenda ambiental global, né, com uma atuação muito positiva de construir novos consensos, da gente não perder essa oportunidade para estabelecermos uma nova agenda global de mudança climática para implementar o Acordo de Paris e uma nova agenda global de biodiversidade, que inclua esses nexos da relação entre biodiversidade e saúde humana e outras questões de interesse da população, questão de água, por exemplo, né? Tantas outras. Então, essa é uma oportunidade única. Como você chamou a atenção, André, infelizmente o atual governo não está dando muita atenção para as questões ambientais, né? Então, e também não está dando muita atenção para os processos internacionais de negociação no âmbito da ONU, né? Então, eu espero que isso possa ser revertido. Na semana passada, eu participei e ajudei a organizar um evento coordenado pelo Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. A gente reuniu mais de 30 pessoas, pegando lideranças da academia e representantes de empresas de diferentes setores da economia brasileira, para discutir o que poderia ser uma pauta de negociação internacional que o Brasil deveria defender
nas negociações voltadas para a definição da nova Agenda Global de Biodiversidade pós-2020, a ser adotada na COP15. Foi uma reunião muito produtiva, esse é o início de um processo, e tivemos a participação de 4 diplomatas do Itamaraty participando, e a gente espera que o Itamaraty recepcione essas ideias que nós estamos gerando, e eu espero que a gente consiga ter o endosso do setor empresarial para influenciar o governo a ser proativo nas negociações internacionais ligadas ao meio ambiente. E nós estamos vendo diariamente na imprensa notícias de ameaças de grandes fundos de investimentos, de representantes do setor financeiro, de representantes de países importadores de produtos agrícolas brasileiros, ameaçando o Brasil, dizendo: ou o Brasil muda a sua atitude em relação ao meio ambiente, a atitude desse atual governo, né, e retome a caminhada que nós estávamos tendo nas últimas décadas no Brasil, de uma preocupação crescente com o meio ambiente e com maior atenção para a sustentabilidade, ou o Brasil vai sofrer as penalidades do resto do mundo. Então, é uma situação muito triste essa em que a gente se encontra, mas os meus alunos me acusam de ser uma pessoa muito otimista, e eu tenho orgulho de ser otimista. E eu acho que tem solução para isso, e eu espero que a gente consiga reverter esse processo. Mariana. Braulio, que bom que você é otimista. Eu vou começar colocando uma outra questão para você, que normalmente o que a gente vê hoje em dia, e aí pensando nessa coisa de reverter esse atual cenário, o que a gente vê hoje em dia do Ministério da Agricultura, no sentido de reversão desse cenário, não é um aceno tão positivo assim. A gente vê um discurso do Ministério da Agricultura, na maioria das vezes, voltado até a um discurso de redução do desmatamento, mas uma redução do desmatamento que efetivamente vem conectado à intensificação do processo produtivo e do uso de agrotóxicos, acreditando no que a gente chama na academia de um sistema poupa-terra, né? Você concentra a produção de um lado e do outro lado você produz, como se esses dois usos da terra, né, não interagissem. De que forma você vê isso? E, de novo, como reverter esse processo que pode ser tão danoso quanto o desmatamento? Mariela, felizmente, o Ministério da Agricultura tem muita gente técnica, bem capacitada, e felizmente com pouca gente contaminada por essas ideologias de extrema direita. Então, ontem ou anteontem, o Ministério da Agricultura lançou o novo plano estratégico do Ministério para o período 2020 a 2027. E me parece que é um plano que está bem concebido, que tenta olhar toda a agricultura, não só a agricultura dos grandes produtores de commodities, mas os pequenos agricultores que produzem o alimento que nós consumimos, né? Quer dizer, mais de 70% dos alimentos que a gente consome nas nossas refeições vem da agricultura familiar e da pequena agricultura, e não dos grandes produtores agrícolas, né? Os grandes produtores estão voltados para a exportação de commodities. E também essa nova estratégia olha a questão do setor florestal, do setor de pesca e de aquicultura. Então, está interessante porque tem esse olhar abrangente. E nesse documento, né, a gente precisa ver se são só palavras ou se isso vai ser de fato implementado, né? Mas eu acho que a gente tem que dar
um crédito para o Ministério da Agricultura de realmente poder implementar essa nova estratégia. Fala-se bastante da necessidade de diversificação da produção de alimentos no Brasil. Esse é um dos pilares dessa nova estratégia, isso é muito bom. Fala-se da necessidade de produção de alimentos com sustentabilidade, isso é muito importante, né? Eu nunca vi o presidente Bolsonaro falar na palavra sustentabilidade, né? Então, isso é fundamental, não basta aumentar a produção, tem que ser com sustentabilidade, né? E eu acho que tem vários outros aspectos muito interessantes. Fala-se de fazer um aproveitamento melhor da biodiversidade brasileira. Isso é uma riqueza que a gente pode explorar melhor. Essa estratégia também inclui o extrativismo vegetal. Isso é muito interessante, né? Então, há uma possibilidade de avanços. Existem, no entanto, sérios desafios, né? Por exemplo, o Brasil é campeão mundial de consumo de agrotóxico, né? A desculpa que a ministra Tereza Cristina dá, é que o Brasil é um país tropical, não tem o benefício dos invernos rigorosos que destroem as populações das pragas, e isso é verdade, né? E que, portanto, precisaria usar mais agrotóxicos. No entanto, o Brasil tem aprovado, nos anos recentes, uma quantidade muito grande de agrotóxicos, e se fossem todos esses agrotóxicos aprovados nos anos recentes, agrotóxicos mais modernos, com maior especificidade, mais seletivos, né, que não causassem danos ao que a gente chama de espécies não alvo, né, por exemplo, aos polinizadores, aos agentes de controle biológico, à biodiversidade dos solos, etc., né, isso seria ótimo, mas, no entanto, esses agrotóxicos aprovados nos últimos anos, em média, são tão tóxicos quanto o que a gente já tinha no mercado. Então, eu acho que está se perdendo uma grande oportunidade de mudar o perfil dos agrotóxicos que se comercializa e utiliza no Brasil. A gente deveria descartar, desautorizar a produção e consumo de agrotóxicos mais tóxicos para os humanos, de agrotóxicos mais tóxicos para o meio ambiente, para grupos de espécies não alvos, como, por exemplo, os polinizadores, biodiversidade do solo e agentes de controle biológico, e, no entanto, não é isso que se faz. O Brasil, por outro lado, tem uma tradição longa de uso de controle biológico em algumas culturas, e isso representa uma parte importante do controle de pragas, é feito via controle biológico, usando vespas parasitas, moscas parasitas, fungos, vírus e outros micro-organismos, né? E isso é ótimo, e o Brasil deveria estar priorizando um uso maior de controle biológico e de práticas agrícolas alternativas ao uso de agrotóxicos, né, para a gente reduzir esse uso. A Fundação Oswaldo Cruz tem um portal de informação na internet com os registros de casos de intoxicação no Brasil, causados por toxinas de vários tipos, incluindo agrotóxicos, né? Mas inclui também picadas por cobras, escorpiões, aranhas, abelhas e vespas, etc. E é impressionante a quantidade de pessoas intoxicadas no Brasil por agrotóxico e a quantidade de mortes que a gente tem no Brasil. E a gente sabe, pelos estudos da Organização Mundial de Saúde, que esses dados de registros públicos de intoxicação representam uma parcela pequena do total de intoxicação, porque a maioria das pessoas intoxicadas, especialmente por agrotóxico, vive em regiões remotas, no interior do país, longe de centros médicos, e, portanto, não registram essas situações de intoxicação, e, no caso de morte, não tem o diagnóstico correto na sua morte, na causa morte, como devido ao agrotóxico. A Organização Mundial de Saúde estima que, para cada registro formal
de morte por agrotóxicos, deve ter 50 mais mortes acontecendo que não estão registradas. Então, esse é um problema sério que a gente tem que resolver. Então, eu diria que, para a nova estratégia brasileira de agricultura, eu acho que ampliar a diversificação da produção, eu acho que é fundamental, reduzir o uso de agrotóxicos é fundamental, melhorar a sustentabilidade dos sistemas de produção, e o Brasil tem várias iniciativas boas de promover sustentabilidade na agricultura. Por exemplo, nós temos o programa de certificação voluntária da produção integrada de alimentos, né, que já completou mais de 10 anos, que foi inspirado em programas semelhantes na França e na Espanha, né? Só que isso tem custo, né, para o agricultor, e apenas aqueles agricultores voltados para o mercado de exportação aderiram a esse sistema de certificação. Aqueles agricultores voltados para o mercado interno não veem interesse do público consumidor brasileiro de adquirir alimentos de melhor qualidade. A procura é sempre por alimentos de menor preço, e nesse menor preço, em geral, está embutido questões de danos ambientais e contaminações, etc. Então, eu acho que há uma oportunidade. O Brasil tem o programa de agricultura de baixa emissão de carbono, né? Só que nos últimos anos foi reduzido bastante o volume de recursos públicos aplicado para esse programa. O Brasil avançou muito, especialmente por liderança do próprio setor produtivo, com a adoção do plantio direto na palha, né? E isso reduziu enormemente a perda de solos por erosão no Brasil, né? Enfim, eu acho que é importante reconhecer, de um lado, que tem havido avanços de sustentabilidade na produção agrícola brasileira. Um grande ganho tem sido o avanço de produtividade, né? Que significa menor necessidade de novos desmatamentos e conversões de ecossistemas naturais para sistemas intensivos de produção de alimento. Então, isso também tem sido um ganho. Infelizmente, a agricultura brasileira, se de um lado nós temos esses produtores mais conscientes da necessidade de melhorar a qualidade do produto, de melhorar a sua sustentabilidade, de se preocupar com a adaptação para mudanças climáticas, de proteger as matas, por caso do suprimento de água, para manter os serviços ecossistêmicos como polinização, etc. Por outro lado, nós temos ainda temos um setor agrícola atrasado no Brasil, que está muito ligado a atividades ilegais de apropriação de terras públicas mediante grilagem, invasão de terras públicas, né? Isso acontece principalmente na Amazônia, mas não é só na Amazônia, né? E isso é a principal causa de desmatamento no Brasil. Então, a gente sabe que mais de 95% de todo o desmatamento, né, todo esse desmatamento que o INPE registra regularmente, o sistema do MAP Biomas, né, que lança relatórios regularmente, mais de 95% desse desmatamento em todo o Brasil é ilegal, né? Então, isso é inadmissível, né? Agora, a culpa não é só do governo, a culpa é do governo que não faz seu papel de fiscalizar, de fazer cumprir a lei, né? Felizmente, já temos algumas ações civis públicas já com liminar na justiça, mandando o governo cumprir a lei, né? É um absurdo que a gente tenha chegado nessa situação de precisar uma decisão judicial para fazer o governo cumprir o seu papel, mas é isso que está acontecendo agora no Brasil, né? Só que as empresas têm que fazer o seu papel também. Mais de 90% de toda a madeira comercializada no Brasil é de origem ilegal. Quem compra essa madeira? Né? Todos os consumidores. Então, as empresas têm que parar de consumir madeira de origem ilegal, né? Os consumidores, quando comprarem móveis ou outros produtos de madeira, têm que perguntar a origem desses produtos. Então, se a sociedade como um todo, se o setor empresarial como um todo não participarem ativamente e só ficarem apontando o dedo para o governo, nós não vamos resolver o problema. André.
Obrigada, Braulio. Eu gostei muito do que você, nos pontos que você tocou agora. Eu atualmente estou na coordenação de um programa em desenvolvimento, um programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável, que é um programa de mestrado profissional da própria Rural, né? E uma discussão que a gente tem tido, especialmente com os estudantes, com relação a vários aspectos ligados à sustentabilidade, é a viabilidade do modelo econômico, né, e do modelo social que nós temos hoje em dia, né? A gente tem um modelo econômico em que grandes corporações elas acumulam muito recurso, enquanto as populações de baixa renda estão cada vez mais pobres, a classe média cada vez mais pobre, né, e aumentando essa distância social, que tem, obviamente, um impacto educacional, de saúde pública, de conservação da biodiversidade, etc. Né? É óbvio que a pergunta que eu vou fazer pode ter uma visão um pouco simplista, né? Mas será que não estava na hora da gente repensar um modelo de exploração que a gente tem? E quando eu falo exploração, é a exploração da biodiversidade, a exploração do mercado de trabalho, a exploração das relações sociais, a exploração da saúde pública, porque todas essas interligações precisam de uma mudança radical do modelo com que elas funcionam hoje em dia para um modelo melhor. Eu queria ouvir de você a sua visão com relação a isso. Certo, André. Então, eu acho que a gente tem vários desafios pela frente para transformar a nossa agricultura numa agricultura cada vez mais sustentável, né? A nossa agricultura, em grande parte, é uma agricultura baseada em espécies exóticas, né, originadas da África e da Ásia, né? A gente não deu atenção suficiente para a biodiversidade brasileira, né? Então, o Brasil é o campeão mundial de biodiversidade. Nós estamos sentados em cima de uma riqueza enorme. Agora, essa riqueza precisa ser trabalhada, precisa ter pesquisa, precisa ter desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, etc. Né? Por exemplo, a gente aprende na escola que os centros de origem de agricultura no mundo, os centros de domesticação de plantas no mundo, ocorreram em algumas poucas regiões do mundo, né? No Oriente Médio, na China, no Planalto Sul do México e Guatemala, na região andina central, né? Mas pesquisas feitas na última década têm documentado que, na verdade, o Brasil é também um centro de origem de espécies de plantas econômicas, né, que foram domesticadas em diferentes níveis e intensidades de domesticação, porque domesticação é um processo, né? Tem estudos, por exemplo, de colegas do INPA, em Manaus, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, mostrando que pelo menos 80 espécies e talvez chegando até umas 140 espécies de plantas amazônicas foram domesticadas, né, na região amazônica. E isso não tem recebido uma atenção devida, né? A gente dá atenção para mandioca, é uma dessas espécies, né? Mas mandioca ainda é considerado uma agricultura de pobre, não é valorizada, não recebe uma atenção muito grande da pesquisa, né, e do financiamento. Amendoim é outro dessas plantas originárias aqui, domesticadas aqui no Brasil e Paraguai e leste da Bolívia, mas nós temos aí quase uma centena de outras espécies, né, que poderiam e deveriam merecer uma atenção maior, né? A gente valoriza as plantas cítricas por causa da vitamina C, né? Mas Buriti é o campeão de produção de vitamina C. Tem níveis de concentração, né, de vitamina C e as moléculas que resultam em vitamina C mais de 1000 vezes maior do que a concentração nas plantas cítricas. O camu-camu, na Amazônia, é outro exemplo, né?
Então, essa é uma área que o Brasil não tem feito um grande esforço de explorar o potencial da biodiversidade brasileira, né? Então, eu acho que essa é uma das linhas de trabalho que a gente tem que explorar cada vez mais. E cada região do Brasil, o Brasil é um país continental, cada região tem a sua biota diferenciada, né? São os biomas brasileiros, né? Com espécies próprias, diferentes. Então, por exemplo, colegas meus aqui em Brasília e em Santa Catarina têm se dedicado a promover o cultivo da goiaba serrana, que é uma espécie de goiaba da região serrana de Santa Catarina, né? Tem um sabor magnífico, um aroma delicioso. Quem é que está investindo no potencial econômico da goiaba serrana? São os neozelandeses. Eles já produzem champanhe a partir da goiaba serrana, já produzem uma série de outros produtos, todos derivados da goiaba serrana. E cadê o Brasil? Né? Então, nós ainda estamos muito presos a esse passado colonial, né, de plantas exóticas, né, que ainda são a nossa prioridade. Eu não vejo problema nenhum de continuar produzindo laranja ou café, ou cana. Acho que tudo tem lugar para tudo, né? Mas deveríamos ter uma perspectiva de aumento contínuo da participação das espécies nativas brasileiras na nossa agricultura. E isso poderia nos dar um diferencial no mercado internacional, oferecendo espécies que nenhum outro país tem para oferecer, né? Então, isso poderia ser uma oportunidade também econômica para o Brasil, né? Além de ter a vantagem, sendo espécies nativas, de ter uma maior garantia de sustentabilidade, né, para a produção dessas espécies, né? Mas isso requer um aumento substancial dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil em cima disso. O Carlos Nobre fala muito da ideia dele, de colegas, de estabelecer uma estratégia de desenvolvimento da Amazônia chamada Amazônia 4.0, que é basicamente em cima da bioeconomia, né? Como explorar o potencial da biodiversidade da região amazônica. O potencial é imenso, agora tem que ter investimentos, né? Senão não vamos desenvolver esse potencial, né? E cada região do Brasil tem o seu potencial, né? Não é só a Amazônia, né? O Cerrado, né? Eu estou aqui em Brasília, no meio do Cerrado. O Cerrado, 1/3 das espécies de plantas nativas do Brasil são plantas do Cerrado, e metade são plantas endêmicas, só ocorrem no Cerrado, né? Então, isso é uma vantagem comparativa que o Brasil tem, mas a gente não explora essa vantagem. Temos uma vantagem também importante, que o Brasil, comparado à maioria dos países do mundo, ainda tem um percentual do seu território coberto de vegetação nativa, né? Cerca de 2/3 do território nacional ainda é ocupado por vegetação natural. Muitas já parcialmente degradadas, mas ainda assim vegetação natural que pode ser recuperada e melhor conservada e manejada. Então, isso é um potencial também enorme. E nós temos uma outra grande vantagem, nós temos o Código Florestal, transformado em 2012 na Lei da Proteção da Vegetação Nativa. Então, essa lei exige que cada proprietário de terra e cada usuário de terra tem que dar a sua contribuição para a conservação da natureza. Então, existe a exigência das reservas legais e das áreas de preservação permanente, né? Infelizmente, e isso vem desde 1934, quando foi instituída a primeira versão do Código Florestal, depois modificada em 65 e agora, mais recentemente, em 2012. O problema é que os governos passados nunca priorizaram apoiar a implementação plena do Código Florestal, né? Então, temos um novo código, foi resultado de uma grande discussão nacional, disputas homéricas entre ambientalistas de um lado e ruralistas de outros, né? No final, todos os dois lados se sentiram perdedores. Para mim, isso é uma boa indicação de que o resultado final não é tão ruim, né?
E, no entanto, por exemplo, o governo criou em 2007 o Serviço Florestal Brasileiro, inicialmente vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e nesse governo transferido para o Ministério da Agricultura. Só que o Serviço Florestal só tem atribuição de fazer gestão de florestas públicas, né? Existe uma lei que foi aprovada permitindo a concessão de exploração de florestas públicas para fornecer madeira de origem legal para a sociedade, né? Mas o Serviço Florestal não tem atribuição de operar nas florestas privadas. Então, falta um serviço de extensão florestal no Brasil para dar orientação aos proprietários de terra sobre as técnicas de conservação, restauração e uso sustentável. Até hoje, muitos proprietários de terra acham que a reserva legal é uma área de preservação ambiental. Não é, é uma área de conservação. Você não pode fazer corte raso, mas você pode perfeitamente promover um manejo, mas desde que seja sustentável, dos recursos naturais daquela área. Então, pode promover manejo florestal, pode fazer extração de produtos, tanto madeireiros quanto não madeireiros, resinas, frutos, raízes, etc., etc., e também outras formas de exploração, né? Ligadas à pesca, atividades de ecoturismo, fornecimento de água. No entanto, a nova lei da proteção da vegetação nativa tem um capítulo 10 que autoriza o executivo a criar e expandir instrumentos de incentivo econômico para incentivar os produtores rurais a cuidarem melhor dessas áreas de reserva legal e de APPs e explorarem melhor o potencial da biodiversidade, só que passados 8 anos, praticamente nada foi feito. Então, eu acho que é uma grande perda de oportunidade, né? Então, há necessidade de se criar esses instrumentos de incentivos econômicos para que a gente possa promover o uso cada vez maior desse potencial da biodiversidade que nós temos no Brasil. Professor Braulio, a gente já está mais ou menos com 1 hora aqui da transmissão, mas eu não queria deixar de fazer algumas perguntas né, do público, né, que eles podem perguntar aqui pelo YouTube. Então, a Maria José Carneiro, né, ela esclarece que não é bióloga, mas antropóloga, e pergunta e diz que gostaria que você esclarecesse sobre o que teria favorecido a quebra da barreira entre as espécies no caso da transmissão do Covid. Então, isso merece ainda mais estudos para a gente ter uma certeza científica maior, mas todas as evidências são de que foi esse tráfico ilegal de animais silvestres comercializado em centros urbanos, principalmente no leste asiático. Isso é muito concentrado na China, mas também Vietnã e outros países do leste asiático, em que esses animais são mantidos vivos, enjaulados um ao lado da outra, né? E isso favorece a passagem de informação genética entre uma espécie e outra, né? Porque esses animais estão transpirando, estão se alimentando, e esses líquidos, os fluidos que saem dos corpos desses animais nessas feiras, passam de um animal para o outro, e pode passar para os humanos que vão consumir essa carne. Então, não há dúvida no meio científico médico de que essa é a origem. Fala-se de que esses covides, essa família de vírus, de coronavírus, é muito conhecido que são vírus muito comuns entre morcegos, principalmente os morcegos do velho mundo, chamado flying foxes, as raposas voadoras, que são morcegos de grande porte, com uma envergadura de mais de 1 metro. E fala-se também no potencial papel do pangolim, né? Que é um dos animais mais ameaçados de extinção e objeto de grande tráfico ilegal, de comércio ilegal internacional, e a China é o centro de comercialização do pangolim. Isso está associado às tradições da medicina chinesa, né? Então, esses conhecimentos tradicionais da medicina oriental
representa parte do problema, que as pessoas acreditam nisso, e se sabe hoje, obviamente, que a maior parte dessa medicina tropical não tem uma base científica, né? E, por exemplo, existem matanças de rinocerontes na África para extrair o chifre do rinoceronte para ser vendido e comercializado como um dos ingredientes da medicina tradicional chinesa. Ora, chifre de rinoceronte nada mais é do que queratina. É igual a unha que nós temos nos nossos dedos, né? Não tem nada diferente, né? No entanto, as espécies de rinoceronte muito provavelmente irão à extinção nessas próximas décadas por causa dessa procura, desse mercado que existe ligado à medicina tradicional, a chinesa e de todo o Oriente, né? E isso tem N outros exemplos. Por exemplo, lá na China e outros países do Oriente, é considerado chique oferecer sopa de barbatana de tubarão para os seus convidados, para jantar. Eu nunca experimentei, mas dizem que não tem gosto nenhum essa sopa de barbatana. Mas é caro, e se o seu anfitrião está oferecendo para você essa sopa, é porque ele é rico e ele pode oferecer essa sopa para os seus convidados, né? Felizmente, nos últimos anos, o governo chinês, numa das grandes iniciativas para reduzir corrupção dentro do governo chinês, proibiu o uso de recursos públicos para festas, para recepções, para jantares, etc. Então, felizmente, caiu bastante o consumo, entre outras coisas, das barbatanas de tubarão. Então, esse é um dos problemas, quer dizer, o outro lado da equação é a pobreza. Então, você tem, de um lado, os consumidores, né, querendo esses produtos, mesmo que não haja uma base científica para esses produtos, e, do outro lado, você tem as populações pobres do mundo, né? E caçar animais silvestres e vender no mercado nacional e internacional, infelizmente, é uma das opções de fonte de recurso econômico para muitas famílias pobres. Isso acontece muito em todo o Brasil, especialmente na Amazônia e na Caatinga, né? Então, qual é a solução para isso? Eu acho que uma das soluções, além de proibir o tráfico ilegal de animais de vida silvestre, deveria-se oferecer apoio técnico científico para essas comunidades pobres que vivem na Amazônia, na Caatinga e em outros ecossistemas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para fazer a criação de forma sustentável de algumas espécies de animais que têm alto poder, alta capacidade reprodutiva, né? Então, essas espécies são passíveis, sim, de domesticação e de produção em maior escala. E aí, retirar a pressão sobre as populações silvestres desses animais. Isso poderia ser um caminho, né? E o outro caminho que eu falei, que eu mencionei no início do comentário, é, por exemplo, fazer uma mudança na lei que criou o Serviço Florestal e dar a ele um mandato também de exercer o papel de fazer uma extensão florestal, levar aos proprietários de terras a melhor informação técnica científica sobre como conservar, como restaurar e como usar de forma sustentável as nossas florestas e outros ecossistemas. Professor, o David Hathaway, ele diz assim, nas negociações internacionais, também falta ao Brasil o standing, que viria com adesão ao protocolo de Nagoya, fechado há 10 anos, e ainda juntando mofo na Câmara dos Deputados. O que se pode fazer? Um abraço, David, conheço de longa data o David. De fato, o Brasil está devendo. O Brasil foi um dos principais negociadores na COP10 da CDB, onde foi adotado o protocolo de Nagoya, né? Ele recebe esse nome porque a negociação aconteceu na cidade de Nagoya. O protocolo entrou em vigor em 2014, quando mais de 50 países ratificaram,
Hoje nós já temos cerca de 120 países que ratificaram, né, de um total de quase 200 países que a ONU reconhece, e, no entanto, o Brasil ainda não ratificou. E, então, é principalmente o setor agrícola que tem resistido o apoio à ratificação, em grande parte por desconhecimentos, por notícias falsas, né? Achar que, se ratificar o protocolo, no dia seguinte as exportações brasileiras de commodities teriam que pagar royalties para os países de origem dessas commodities, né? Por exemplo, exportação de soja, a origem da soja é a China, né? Ou exportação de café, a origem é a Etiópia. Isso não é verdade, né? O protocolo de Nagoya estabelece compromisso de repartição de benefícios só para o futuro, para novos produtos e processos resultantes de pesquisa e desenvolvimento em cima de recursos genéticos, né? Então, novos produtos poderão, sim, ter que pagar uma repartição de benefícios, mas essa repartição pode ser monetária e não monetária, né? Então, o Brasil poderia, por exemplo, poderia fazer o pagamento de repartição de benefícios compartilhando recursos genéticos que o Brasil tem, ou tecnologias que o Brasil tem, então, ou fazendo capacitação para outros países. Então, tem várias formas de fazer isso. Então, eu acho que não há razão nenhuma para o Brasil não ter ratificado o protocolo de Nagoya até agora. A ministra Tereza Cristina criou, há uns 2 meses atrás, um grupo de trabalho para analisar essa questão e fazer um parecer para ela tomar uma decisão sobre o posicionamento do Ministério da Agricultura nessa questão da ratificação do protocolo de Nagoya. Todos os outros setores do governo e da sociedade apoiam a ratificação do protocolo, e eu espero que isso venha a acontecer. Obrigado. Acho que, para a gente terminar, a Sabrina Costa faz uma pergunta que me parece muito importante e que dialoga muito aqui com os objetivos do Centro de Estudos Avançados da Rural. Ela diz assim: gostaria de levantar a questão do papel das universidades e da pesquisa no caso de risco de novas pandemias. Sabemos que a Covid já tinha sido anunciada em pesquisas anteriores. Então, já tivemos epidemias de outras espécies de coronavírus no passado, né? A MERS e a SARS, mas felizmente não se propagaram e não se transformaram em pandemias, né? Enfim, essa é uma área importante. O Brasil tem tradição de pesquisa em medicina tropical, né? A Fundação Oswaldo Cruz é um dos maiores centros de excelência de pesquisa de medicina tropical em todo o mundo, né? Nós temos cursos de pós-graduação em muitas universidades brasileiras trabalhando nessa área de medicina tropical. E temos muita gente especializada trabalhando na área de ecologia, de meio ambiente no Brasil, né? O Brasil, por exemplo, e também de agricultura. O Brasil produz cerca de 10% de toda a pesquisa mundial em agricultura tropical e produz cerca de 10% de toda a pesquisa mundial relacionada com conservação da biodiversidade. Isso é muito importante, porque, em média, o Brasil só produz cerca de 2% da ciência mundial, né? Então, nós temos áreas de excelência que a gente poderia estar valorizando mais. A partir da publicação que eu mencionei em 2015, patrocinada pela Fundação Rockefeller, a Fundação Rockefeller vem apoiando a criação e expansão de uma rede mundial de pesquisa em saúde planetária, para discutir essas interfaces entre questões de degradação ambiental e saúde humana, e incluindo as questões de nutrição que estão relacionadas com a produção de alimento. Aqui no Brasil, recentemente, a Universidade de São Paulo decidiu criar um núcleo regional para congregar pesquisadores do Brasil inteiro e da América Latina nessa temática de saúde planetária, e a USP vai sediar o próximo Congresso Mundial de Saúde Planetária, que vai ser em abril do ano que vem. Estava previsto uma reunião presencial em São Paulo, mas com essa pandemia foi decidido que essa reunião deverá ser, em grande parte, virtual, mas a gente espera que uma parte dessa reunião possa ser presencial e promover maior intercâmbio entre pesquisadores e alunos. Vocês estão vendo
ouvindo um vendedor de pamonha ao fundo aqui. Então, eu acho que essa é uma área que merece uma maior atenção do Brasil. É preciso expandir as linhas de financiamento. Felizmente, nessa pandemia, aumentou o grau de reconhecimento da população brasileira para a importância da ciência. Então, isso é algo importante, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar isso para construir propostas inovadoras. Então, questões como essa de surgimento de novas pandemias exige uma pesquisa multidisciplinar. Nós precisamos de gente que entenda de epidemiologia, gente que entenda de degradação de ecossistemas, gente que entenda de questão nutricional, gente que entenda da ecologia dos vetores de doença, né? Não vai ter nenhuma pessoa que consiga reunir todos esses conhecimentos e capacidades. Então, nós precisamos de equipes multidisciplinares. Equipes multidisciplinares normalmente requerem apoios financeiros de maior escala. A tradição brasileira é de financiamento pelo CNPq, pelas FAPs, de pequenos financiamentos individuais para pequenos grupos. Nos últimos anos, temos tido algumas iniciativas de financiamento de maior grande porte, né? Uma das iniciativas, eu participei na negociação, que foi o Cisbiota, né? E eu consegui que o próprio Ministério do Meio Ambiente colocasse 4 milhões de reais, né? Como um dos contribuintes para o fundo que foi gerado para financiar. E aí, com isso, a gente conseguiu estimular projetos de pesquisa de maior escala e com equipes multidisciplinares. Mais recentemente, o CNPq criou o centro de... como é que é o nome? É um centro de síntese sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. É o Simbiose, é o nome. E esse é um programa novo, e a ideia é mediante editais, criar novos grupos de pesquisas multidisciplinares no país. Então, eu espero que isso progrida. Nós temos a dificuldade no momento que o Brasil vive uma recessão econômica, então o orçamento de governo foi bastante reduzido para pesquisa, para meio ambiente, para saúde, para tudo, né? Então, nós precisamos ser bastante criativos nesse momento para explorar diferentes fontes de financiamento, inclusive do setor privado, inclusive do setor agropecuário brasileiro, que está ganhando muito dinheiro exportando muito alimento e muitas commodities para o mundo inteiro. Professor, então acho que a gente termina por aqui. Queria agradecer muito em nome do CEA, em nome do professor Sérgio, que é o diretor do CEA. Aprendi muito, assim, foi realmente uma aula aqui para a gente, um privilégio para a gente. Então, eu queria agradecer também a Mariela, agradecer ao André. Obrigada também. Por terem topado participar desse debate. Obrigado. E enviar meu abraço e minha boa noite a todos e todas que assistiram aqui o debate CEA com a gente. Um abraço. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Um abraço para todos. Francisco. Abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Abraço, Braulio. tchau, tchau. Okay, tchau.